Abel Ferreira, Felipe Anderson e Ícaro, aquele que voou perto demais do sol. A analogia perfeita para descrever a relação entre o técnico palestrino e o jogador de muitos anos na Lazio, de muito destaque no futebol italiano, mas um fracasso até agora no Palmeiras. Essa analogia, você vai olhar e vai falar: Rick, você fumou a parada aí, mano. Não fumei nada não, gente. Calma aí, deixa eu explicar. Vai deixando o like, vai deixando o hype. Quero trocar uma ideia com vocês, de verdade, mano. Essa analogia, ela parece coisa de maluco, mas não é coisa de maluco, não. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Acho que vai fazer muito sentido, tá? Ou não, você pode falar depois aí, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que é uma comparação bem válida entre Abel Ferreira e Ícaro. Sim, vocês vão entender sobre isso em mais um vídeo aqui do Covil, ó. Oferecimento dos membros, torne-se membro, R$ 4,99, você recebe conteúdos aqui exclusivos, fechou? Vambora pro vídeo. Bom, só para contextualizar, ó, Palmeiras enxerga desempenho abaixo de Felipe Anderson e analisa o futuro do meia. Apuração do nosso palestra, ó, o nosso palestra apurou que internamente a avaliação é que o camisa 7 não tem sido consistente nas atuações, ó, consistente, pega essa palavra, e não atingiu o que se esperava dele em relação ao desempenho. O que se esperava em relação ao desempenho? Essa é a pergunta. A avaliação da comissão técnica e da cúpula do Palmeiras é que Felipe Anderson é um excelente profissional com muito talento, mas que não conseguiu ter uma sequência de boas partidas e se consolidar no time titular. As lesões também impactam diretamente a análise do Alviverde. Portanto, o Palmeiras avalia o futuro do meia e uma negociação não estaria descartada caso chegue uma boa proposta e o jogador tenha a intenção de buscar um novo clube. Neste momento, não há nenhuma proposta oficial. E aí eu já pergunto para vocês acham que o Palmeiras deveria sim vender o Felipe Anderson? Para mim, o Felipe Anderson ele é um caso claro de um jogador que o Abel quis consertar uma parada que era muito difícil de consertar. Quando a gente olha, e aí por que Rick, você falou um negócio de Ícaro? Que loucura é essa? Ó, só pra vocês entenderem o que eu quero dizer com essa parada de Ícaro. Pra mim é muito simples, tá? Pra mim é muito simples. O Abel, vocês sabem muito bem, né? Que ele tem a fama de consertar jogador que não é tão bom, né? E o cara joga muito, né? Mas primeiro, vocês vão entender, ó. Na mitologia, Ícaro, ele recebeu asas pra fugir. Só que ele recebeu um aviso, né? Não voa perto demais do sol, mano. Só que ele foi. Confiou demais, quis ir além, não ouviu o aviso, achou que poderia voar perto do sol e pagou o preço por isso, mano. E aí eu fico pensando no Abel, mano. Um cara que construiu a carreira, né, os primeiros títulos dele, inclusive, ali no Palmeiras, com times até um pouco reativos, elevando o jogador comum, mano. Recuperando peça desacreditada, fazendo a Teta render acima do que todo mundo imaginava, tá ligado? Só que dessa vez, nesse caso do Felipe Anderson, talvez ele tenha encarado um desafio diferente e se achado capaz de fazer algo que ele não era capaz, tá? Porque o Felipe Anderson, pra quem, né, acompanha ele, sabe que ele tem talento, mano. Nunca foi falta de talento, sempre foi acima da média. Ao longo de anos, vários técnicos, e eu não sabia disso, vários técnicos já falaram de uma mesma limitação que ele tem. Falta de ousadia, mano. De ser decisivo, de assumir o protagonismo quando o jogo pede, né? E mesmo assim o Abel acreditou que dava pra mudar isso. Porque assim, vamos lá, vocês sabiam que ele era esse cara que não tinha personalidade? Muitos não sabiam. Porque, né, talvez não acompanhe tão a fundo assim, não tem o scout ali do lado. O Palmeiras sabia. O Palmeiras sabia que ele tinha talento, mas que faltava protagonismo. Porque o Palmeiras tem um trabalho de scout muito forte, e isso chegou mastigado pro Abel. Talvez tenha sido confiança demais do Abel no próprio método, tá ligado? De falar, pô, o cara é bom, o cara é técnico, o cara é classudo, só que falta protagonismo. Ele vai vir aqui e eu vou fazer esse protagonista. Talvez tenha sido isso. Talvez até um pouco de ego, tá? De um cara que recentemente, isso em 2024, ele tinha vindo de anos fazendo isso várias vezes com jogadores como o Rony, cara. O Rony é o grande exemplo. Só que nem todo jogador é igual, né? Nem toda a história dá pra reescrever. E principalmente quando você precisa mudar a essência de alguém. Aí você fala, Rick, da onde você tá tirando que ele era esse cara? Eu vou trazer um corte aqui pra vocês da live de ontem, tá? Da live de ontem do Porcovil, onde eu busquei algumas falas de técnicos anteriores do Felipe Anderson.
Se liga só. Essa fala é do ex-técnico dele no Porto. Que ele é bom, ele é técnico, ele é rápido, mas falta consistência. Não é o que tá acontecendo agora? Eu tenho a impressão de que o Felipe Anderson ele nunca jogou num time tão grande quanto o Palmeiras. E aí, vamos lá, o Santos é gigante. Estou falando de história, sim. Mas eu digo com relação à pressão, cobrança, exigência. Muricy Ramalho no Santos sobre Felipe Anderson. Com muito defeito de fábrica. Olha como as coisas se repetem. Em 2011... Palmeiras avaliou isso? Pô. É esse o meu ponto. Em 2011, o Santos campeão da América, Libertadores. É um atleta de qualidade. Ele tem muita velocidade, bom chute, só que é muito desligado. Me desculpem, mas o Palmeiras fez uma das suas piores contratações. Porque eu achava ele bom. Eu ainda acho ele tecnicamente bom. Mas o cara tá dando problema em todo time. Todo time. Ele é bom, mas é desligado. Ele é bom, mas não tem consistência. Ele é bom, mas ele dorme. Exato, Mutai. Tava na cara. Tem alguns lampejos bons, né? Ele tem alguns jogos que ele faz boas assistências. Mas aí ele apaga. E aí eu fui até perguntado hoje na live. Ô Mari, você acha que o Felipe Anderson tá no banco? O Abel coloca ele. Você acha que ele vai decidir um jogo? Eu falei, não. Jamais. Eu acho que não. Ele não gosta de ser protagonista? Nunca vi isso. Mari, é isso. O Abel falou já, né? Que ele precisava ser mais egoísta, né? Ele falou isso em coletiva. Olha essa aspa do Muricy. Você pode prometer o que for a ele que o Felipe não entra na área. Porra, em 2011 ele já era assim, caralho. Muricy, eu vou voltar no tempo, na máquina do tempo e falar, Muricy. Pegar o telefone e ligar pro Muricy, o Abel. Custava você fazer isso, Abel? Então, é aí que eu fico louco. Essas falas do Sérgio Conceição no Porto e agora do Muricy no Santos em 2011, do Porto foi em 2020. Cara, se você fechar o olho aliás, se você ler e não saber de quem que é, você pode achar que é o Abel que falou. Porque parece que é um ciclo repetitivo, né? Não adianta falarem ou ele jogar bem só. O atleta tem que se impor. Eu não ouvi o Abel na coletiva falando exatamente isso, pô. Ele precisa ser egoísta, que ele tem que se impor. 15 anos depois... infelizmente, é triste falar. Eu gosto do Felipe Anderson. É triste. Mas ele é um caso perdido, cara. Ele é um caso perdido. Acho que assusta a gente ver os mesmos problemas depois de tanto tempo. E aí, pô, Rick, por que você nunca falou disso? Você já veio aqui falar que ele é bom e fez análise falando que ele é bom. Ele é bom. Ah, porque você nunca falou que ele era esse cara? Porque eu não sabia, cara. Isso aí é algo que o Palmeiras deveria ter identificado. E é o que eu repito, que eu falei antes. Acho que o Palmeiras sim identificou. E aí é uma percepção minha, que o Abel quis mudar. Até porque eu lembro de algumas falas dele lá em 2024, quando o Felipe Anderson chegou e já começou a apresentar esses indícios, que me levam a crer de que o Abel sabia que o Felipe Anderson era assim, e ele, não sei se por ego, ou por realmente acreditar demais no taco, né, técnico novo ali, ele quis arriscar. E aí eu vou trazer algumas falas do Abel da época, depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico, viu, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? O Filipe é um jogador do coletivo. Eu acho que as pessoas acham sempre que os jogadores têm que resolver as coisas como se a equipa de futebol pertencesse a um jogador só. Ele é um jogador de coletivo, é um jogador que nos ajuda à direita, à esquerda, no centro. E acho que realmente, eu já disse isso, acho que lhe falta ser um bocadinho egoísta. Ele é um egoísta. Lembro-me de um lance em que ele tirou a defesa da frente e a seguir tem que chutar, não tem que passar, é isso, tem que ser um bocadinho de egoísta. O resto é um jogador que nós sabemos o que é que ele nos pode entregar, o que é que ele nos pode ajudar. E esse tom
Um tom tranquilo de quem espera que vá conseguir mudar algo no jogador, até porque a gente não é besta, né? O Abel, ele é esse cara que às vezes joga uma pimentinha na coletiva pra ver se move o jogador, né? Pra ver se acorda o jogador. Flaco Lopes é um cara assim que o Abel sempre cutuca em coletiva e deu o resultado. E me parece muito claro que o Abel tentou essa estratégia com o Felipe Anderson. Ah, vou valorizá-lo, vou falar que ele é importante, que ele ajuda a direita, a esquerda, não sei o quê, mas vou jogar uma pimentinha no ar pra que isso provoque ele. Ah, mas ele tem que ser egoísta, mas ainda num tom amigável. Só que esse tom amigável, ele vai passando a partir do momento que os resultados às vezes não vêm e você bota muita expectativa no seu jogador caro, no seu jogador que vem para resolver. E que ele, na mentalidade dele, que a gente vem de anos vendo técnicos falando, não é o cara que tem essa gana de resolver, mas que o Abel queria fabricar isso nele. E aí, quando isso não vai acontecendo, você já vai vendo até a mudança no tom do Abel, até um certo incômodo por ele não estar se tornando esse jogador egoísta como o Abel queria fabricar. Claro que nós esperamos de todos os jogadores mais. Claro que o Filipe deveria ter chegado ao final do jogo, eu já lhe disse isso, ele não pode só jogar bem. Ele tem que arriscar o cruzamento, ele tem que arriscar o remate, mesmo que falhe. Eu estou farto de lhe dizer isso. O jogador tem que... Não, passa e dribla e passa. Não, tem que ir para cima. Tem que ir para cima e perder a primeira, como faz o Estevão, e vai a seguir. Qual é o jogador que mais chuta na nossa equipa? Sabem quem é? Estevão. E é o que mais falha, mas é o que mais arrisca. Por isso é que eu venho aqui e que lhe pagam o que pagam por ele. E aí vocês entendem a insatisfação com o cara não querer ser decisivo, o cara não ter essa gana? É muito porque você espera algo do jogador, mas é muito porque você sabe do seu fracasso próprio. Porque o Abel, com o Felipe Anderson, ele quis moldar uma personalidade de um jogador que vinha aí de 15 anos, de boas temporadas como coadjuvante e com vários momentos e situações dos seus próprios técnicos falando, pô, ele é bom, mas ele não é decisivo, ele não tem consistência, ele não é um cara que quer ser protagonista. E o Abel, talvez no alto do seu ego naquele momento, da sua autoconfiança, seja lá o que for, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, ele achou que poderia mudar isso no Felipe Anderson. Ele achou que poderia pegar esse jogador talentoso, que é muito talentoso. O Felipe Anderson tem muito talento. É um jogador que corre, não é Sleep Anderson, como muita gente fala. Ele corre em campo. Se vocês olharem, ele corre muito, defensivamente. Mas na hora de correr pra frente, de pisar na área, de fazer gol, ele parece que ele não tem essa gana. E o Abel talvez achou que tivesse o poder de transformar o Felipe Anderson neste cara. Até porque é muito mais fácil você pegar um jogador bom como é o Felipe Anderson e colocar um pouquinho de mentalidade de protagonista, em tese, do que você pegar um cara, entre aspas, um cara ruim, como o Rony, e fazer ele ser decisivo, e fazer ele ser importante. Então o Abel acreditou que era um caso mais fácil, e eu também acreditaria. E aí eu não tô culpando o Abel não, tá? Eu acho que tem muita lógica nesse pensamento do Abel de que dava pra transformar o Felipe Anderson nesse protagonista. Pô, se ele transformou o Rony num protagonista... Mas ele falhou, e aí por isso eu faço essa analogia com o Ícaro. O Abel quis voar perto demais do sol. Ele tinha 15 anos aí de carreira do Felipe Anderson para avaliar, e ver que técnicos do Felipe Anderson falaram publicamente, Muricy Ramalho, pô, o Sérgio Conceição falaram publicamente que ele não é esse cara. E ainda assim o Abel olhou e falou, eu vou transformar ele nesse cara. E hoje, com essa notícia do nosso palestra, eu já entendo que a comissão desistiu do Felipe Anderson, e que assumiu o fracasso. Falhou, tentou voar perto demais do sol e falhou. O Felipe Anderson é um jogador bom que não tem a vontade de ser protagonista, e o Palmeiras contratou ele para ser protagonista. Então, essa é a analogia. Fez sentido para você? Eu falei muita bobagem? Deixa aqui nos comentários, eu quero trocar essa ideia com vocês. Lembrando que temos lives todos os dias aqui, tá bom? Deixa o like, deixa o hype. E eu coloquei aqui nos canais... Vai inscrever-se que eu coloquei o Cortes do Covil e o Covil TV também em collab nesse vídeo, já que eu usei um corte de uma live do Covil, então eu coloquei aqui para vocês não perderem também os cortes que saem lá no Cortes do Covil, fechou? Tamo junto e avante palestra!